É o que nós vamos tentar entender agora com o secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Secretário, bom dia ao senhor, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Gostaria de saber se é possível ainda reverter a situação no Amazonas, especialmente em Manaus. O que é que está sendo feito para isso? Ou se a tendência, pelo menos no médio prazo, é de uma piora nos indicadores por aí? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Nós estamos trabalhando desde outubro para ampliação de rede. Estabelecemos um plano de contingência em 5 fases. Infelizmente, chegamos na 4ª fase, que prevê, inclusive, as restrições. Tentamos um decreto de restrição logo após o Natal, tivemos que flexibilizar, mas nós estamos colhendo hoje os frutos das festividades, final de eleições, festividades e confraternizações do final de ano, de dezembro, estamos colhendo fruto agora. E devemos ter ainda um aumento de procura de internações na rede, pelo menos até o dia 15 de janeiro, que os números mostram isso aqui, a rede vai estar muito pressionada até esse número. Nós estamos trabalhando aqui em aumento de leitos. A realidade não é diferente dos outros estados brasileiros. Nós já conseguimos, nos últimos 10 dias, aumentar mais de 455 leitos, sendo 100 leitos de UTI. Estamos ativando os leitos. Nós estamos com um problema de recursos humanos, evidentemente, de intensivistas, mas nós hoje estamos autorizando realizar o 2º contrato com profissionais de saúde da própria rede, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e também médicos intensivistas. Estamos contratando médicos intensivistas e também solicitando que os médicos de outras especialidades, mas que tenham experiência em UTI, com a nossa decisão de adiar temporariamente as cirurgias eletivas, que esses médicos sejam deslocados para essas salas de terapia intensiva para ajudar ao máximo na demanda que está crescendo a cada dia. Secretário, eu gostaria de ouvir o senhor sobre aquela etapa anterior, inclusive, à internação, anterior à pessoa se infectar, que é quando muito depende do comportamento humano também, né? Porque a gente sabe que não tem remédio, não tem vacina. A nossa vacina, por enquanto, é usar máscara, é o comportamento no nosso dia a dia. Onde está o problema? Falta por parte do poder público, do governo do estado, compartilhar mais informações com a população, ou é por parte da população que simplesmente está vivendo como se não existisse coronavírus? Bom, no ano passado nós tivemos um problema que nós entendemos um problema sério na rede de saúde, que é o tratamento precoce e o atendimento inicial dos primeiros sintomas. A rede de saúde municipal, principalmente, são as portas de entrada. O município de Manaus tem mais de 200 unidades de saúde espalhadas pela cidade. Apenas 18 foram destacadas para o atendimento referenciado para a Covid. A população tem que, nos primeiros sintomas, procurar as unidades básicas de saúde, nos primeiros sintomas, para receber atendimento médico e receber medicação. Infelizmente, nós tivemos reuniões já agora com a nova gestão municipal, que recebeu praticamente na segunda-feira o primeiro dia útil, mas já está pegando um município desabastecido. Ontem o estado do Amazonas apoiou o município de Manaus com fornecimento de EPIs, máscaras, luvas e antivirais para poder atender a rede que está desabastecida. A prefeitura está fazendo um esforço agora, já ativou ontem 3 unidades básicas de saúde. Nós apoiamos com insumos e medicamentos para que a população consiga ser atendida no primeiro momento e tire, inclusive, a pressão dos prontos-socorros. 70% da população que está indo para o nosso pronto-socorro é a população que nós chamamos de verde e azul, né? Que é a população de primeiro atendimento, atenção básica. Essa população fica pressionando as portas de entrada nos pronto-socorros, que deveriam estar atendendo a fase 2 e a fase 3 da infecção pelo coronavírus. Então, é um conjunto de fatores. Também a população relaxou nos últimos meses, apesar das indicações da Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde, afirmando que precisavam evitar aglomerações, a utilização de máscaras e, principalmente, manter o distanciamento social. Nós vimos fazendo a nossa parte nos últimos meses,
mas como nós vimos alertando, há um limite à capacidade, porque a velocidade de transmissão do vírus chega até ser exponencial. Tudo bem, não é, secretário? Certamente o senhor tentou e a administração aí do Amazonas tentou fazer a sua parte, agora também não dá para atribuir a culpa só à população, né? Porque Manaus, de novo, está sendo palco de um escândalo, é o que a gente tem visto, né? Foi assim na primeira vez, está sendo assim na segunda vez, né? Então também não vamos aqui atribuir culpa às pessoas que estão procurando atendimento, que elas resolveram fazer festa, comer peru no meio da rua, senão fica uma impressão aqui de que a pessoa que está doente também é culpada por estar doente, né? Em absoluto. Nós temos feito, quando eu falo, nós temos feito a nossa parte, só de leito de UTI nos últimos 3 meses, nós saímos de 400, só no hospital de referência, de 50 leitos no começo da pandemia, para 150 leitos de UTI. Mas tem feito mesmo, secretário? O governo tem feito mesmo a sua parte? Por que está acontecendo de novo em Manaus o que a gente já viu no começo da pandemia? Por que Manaus, por exemplo, está anunciando a abertura de covas para enterrar pessoas? É um exagero ou a situação chegou a esse ponto de descontrole mesmo? Não é só culpa da população, né? Não, é absoluto. A Prefeitura de Manaus está fazendo a parte dela preventivamente, né? Nós temos uma projeção de casos e de internações aqui desde... Travou. Opa, travou a conexão? A gente vai então tentar refazer a conexão com o secretário estadual de saúde do estado do Amazonas, Marcelo Campelo, que está explicando para a gente a situação nesse momento que é dramática, porque o Amazonas já passou num primeiro momento por esse mesmo problema e havia agora diminuído um pouco o número de casos. E agora o cenário nacional para hoje, 6 de janeiro, a gente tem o estado do Amazonas que integra ali aquele grupo de estados mais dramáticos. Inclusive, como a informação que o Colombo trouxe para a gente, né, de milhares de covas abertas para poder receber essas pessoas que estão simplesmente morrendo. Por isso que vem a discussão de até que ponto o poder público está atendendo essa população que chega, está conseguindo atender a população que chega. O problema, o secretário estava falando agora há pouco, que muita gente procurando no estágio 1 ou 2 da doença e que, na verdade, as equipes também precisam atender os estágios 2 e 3. Mas então quer dizer que não tem estrutura para atender todo mundo? A gente está tentando esclarecer esse assunto. Voltou o secretário? Voltou o secretário. Muito bem. O senhor estava respondendo e travou a internet, secretário. Claro. Bom, eu estava falando que nós estamos utilizando toda a capacidade instalada da rede. Diferentemente em março, abril e maio, onde houve o primeiro pico aqui em Manaus, nós estamos utilizando o hospital de referência, nós estamos utilizando toda a capacidade da rede nos pronto-socorro da cidade, inclusive as fundações. Fizemos contrato de contratualização com o Hospital Universitário Federal, fizemos contrato com o Hospital Beneficente Português, estamos utilizando as fundações especializadas, a Fundação de Câncer, a Fundação do Coração, a Fundação Alfredo da Mata para Dermatologia, a Fundação de Medicina Tropical, HIV e AIDS. Todas essas especializadas estão recebendo pacientes COVID com essas patologias, né? Pacientes que são HIV e AIDS, COVID, estão sendo referenciados para essa patologia, o que não aconteceu na primeira reorganização. A nossa rede está sendo já foi toda organizada para receber esse paciente, mas tudo tem um limite, né? Existe um limite operacional e nós vimos avisando isso há muito tempo. Agora, nós continuamos ampliando leitos. Hoje nós temos leitos montados em torno de 60 leitos de UTIs que vão ser ativados com esses profissionais de saúde que estão sendo contratados hoje e amanhã para ativar. Hoje já vamos ativar alguns leitos na Fundação de Medicina Tropical, vamos ativar leitos na Fundação SECOM e também abrir leitos no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Também estamos trabalhando no Hospital Delfina Aziz para ampliação de leitos com alternativa de utilização de áreas que são destinadas para ambulatório ou áreas não reservadas para a Covid. Neste hospital que vocês estão vendo aí na imagem, nós temos 384 leitos, sendo 150 leitos de UTI. Só aí nós subimos 300% a quantidade de leitos nos últimos 2 meses. É importante dizer que os estados têm feito a sua parte e nós vamos lutar com todas as nossas forças até o último momento, porque os servidores da saúde, que são
guerreiros, são profissionais que nós estamos juntos todos os dias dentro das unidades com eles, secretário, para dar as condições que nós demos para eles. O que o senhor tem recebido de informação lá de Brasília sobre vacina? Campanha de vacinação, tem alguma luz no fim do túnel? O governo federal conseguiu oferecer a vocês alguma perspectiva de qual vacina vai ser utilizada, quando vão vacinar, ou por enquanto não tem isso? O que o governo federal tem informado há 3 semanas lançou o Plano Nacional de Imunização para a Covid. A partir daquele plano, que tem as diretrizes básicas, a Fundação de Vigilância em Saúde já está com seu plano pré-aprovado. Precisamos apenas saber qual vacina vai ser aplicada, porque dependendo da vacina, é um tipo de logística diferente para armazenamento e distribuição. O estado do Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, são 61 municípios espalhados por praticamente esse continente, que é o estado do Amazonas, com as dificuldades regionais de distribuição, mas nós estamos preparados porque nós fazemos campanhas de vacinação todos os anos e não será dessa vez que nós vamos deixar de atender a população. Vocês têm seringa e agulha, secretário? Tem seringa e agulha para vacinar? Nós já adquirimos, já temos um processo de contratação de 1,5 milhão de seringas, sendo que um lote de 600 mil seringas já está garantido pelo fornecedor. Então nós temos preparado, até porque o primeiro lote provavelmente de distribuição na vacina, que vai ser feita de forma isonômica pelo governo federal, ou seja, distribuindo uma quantidade conforme os grupos de risco e a população, nós temos uma quantidade de vacina para atender esses primeiros lotes e o fornecedor vai entregando conforme a programação. E nessa conversa com o governo federal a respeito de vacinação, já existe uma estimativa de quantas doses o estado do Amazonas receberia? Já existe um indicativo de faixas de grupos de risco. Então, pelo que nós estamos vendo, ainda não oficial, mas populações acima de 70 anos seria o primeiro grupo, profissionais de saúde, e ainda há um estudo preliminar que ainda estão checando a questão dos povos indígenas na região amazônica, que tem uma população muito grande. A maior população indígena do Brasil está aqui no estado do Amazonas. E é uma população que nós sabemos que é mais vulnerável à pandemia. Secretário, o senhor falou da população indígena. O hospital de campanha que foi construído no começo da pandemia ainda está de pé em Manaus? Ainda continua fazendo atendimento? Não foi construído um hospital de campanha. Foi utilizado um hospital universitário existente que estava desativado e foi utilizado, foi locado e colocado, está instalado aquela estrutura provisória. Aquela estrutura ficou funcionando de 3 meses, de abril até julho, quando houve a redução drástica da quantidade de casos, necessidade de internação, tanto que este hospital de referência, o Delfim Aziz, nos meses de junho, julho e agosto, a taxa de internação despencou para 40% de taxa de ocupação. Então, nós não tínhamos como manter um hospital daquele porte durante esses meses todos sem ter utilidade, né? E era um hospital privado, na verdade. O contrato foi encerrado e nós ficamos utilizando a própria rede para atendimento Covid. Este hospital, que é um hospital privado, a universidade que cuida do hospital diz que está reativando para a iniciativa privada e nós estamos com um edital de credenciamento oferecendo para poder credenciar o hospital. Ele pode ser uma possibilidade de utilização. Secretário Estadual de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom trabalho aí ao senhor. Nós voltamos a conversar. Obrigado. Deus abençoe a todos nós e aos profissionais de saúde, principalmente.